É um privilégio de estar na presença do Senhor. Hoje, nessa noite, foi me incumbido de trazer uma palavra. Fui pega meia de surpresa. Meia de surpresa. Mas amém, né? É algo que o Senhor colocou no meu coração e eu, às vezes, até comento que quando quando o Senhor me chamar para ministrar, eu não posso dizer não, né? Na hora eu vou confessar, dá uma vontade, eu voltei a trabalhar, é tão corrido, tem que preparar uma palavra, 2 dias, assim, falei, nossa, é tão rapidinho assim, mas eu falei, não, vamos lá, né? Mas é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor, né? Que possamos ter esse desejo no nosso coração, né? Algo que o meu esposo sempre fala comigo. Ele fala, você sempre tem que deixar uma palavra ali preparada, né? Aí eu dou risada. Mas é verdade, porque se a gente for pego de surpresa, a gente já tem algo preparado, né? Mas glória a Deus. Eu quero ler aqui com os irmãos. O título dessa ministração é Renovo de Entendimento. Tem um versículo que o Senhor tem falado durante o decorrer desses dias, algumas semanas, tem falado fortemente ao meu coração, que é em Romanos 12, 2, que eu vou ler, que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Né? Isso tem queimado no meu coração, essa palavra, né? Que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas ter a nossa mente renovada, para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Temos vivido um tempo que realmente nós não devemos nos conformar. Se a gente for cair e se conformar, porque está tudo errado, né? E se a gente fosse conformar com as coisas que têm ocorrido, que a gente tem visto acontecer, tem acontecido por quê? É cumprimento da palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor que nos últimos dias se levantariam filho contra pais, pais contra filhos, nação contra nação, né? Entre outras coisas, né? A iniquidade aumentaria, o amor de muitos esfriaria. Então, a gente não tem que se conformar com o que a gente tem visto. Nós, principalmente nós que somos cristãos, devemos pedir todos os dias para o Senhor, para que Ele possa renovar a nossa mente, né? Uma vez eu ouvi uma ministração a respeito desse versículo aqui, e algo que ficou gravado assim no meu coração, que eu ouvi, que falava assim, metanoia, né? Metamorfose. Até citar aquela música do Raul Seixas, né? Que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E realmente nós não devemos nos conformar, né? Às vezes a gente pensa que a gente tem, não, porque isso é certo e eu vou me conformar. Não. Se a gente vê que tem algo errado que não diz a respeito da palavra do Senhor, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar, né? Pedindo ao Senhor sabedoria para que a gente também possa saber lidar com as situações adversas do nosso dia a dia. E o primeiro tópico é mudando a maneira de pensar. Eu quero ler aqui em Colossenses 3, do 1 ao 3. Vamos lá. Tá ali. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto,
onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vou continuar aqui, tá? Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quando eu li esse versículo aqui em Colossenses, quando eu comecei a ler o livro de Colossenses a respeito disso, eu falei, meu Deus. Aqui está falando a respeito do nosso velho homem, como se comportava, como a gente pensava. E a gente, uma das coisas que eu faço, toda vez que eu tenho algum comportamento que eu vejo que não condiz com a palavra do Senhor, um exemplo assim básico, se às vezes eu vejo que vai entrar uma mágoa no meu coração, e eu pego, a primeira coisa que eu faço: Senhor, tira esse pensamento do meu coração a respeito dessa pessoa, porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Então, se vier um pensamento ao contrário, eu já rejeito, porque não é isso que o Senhor tem para nós. E às vezes a gente se conforma tanto com a vida que nós temos vivido, se conforma com a maneira que pensamos, que acha que está tudo bem, está tudo certo, e a gente deixa aquilo alimentar o nosso coração. E acaba dando ruim. Eu coloquei aqui: para viver o novo do Senhor, é necessário deixar o velho homem, né? Então, aqui em Colossenses, fala muito a respeito disso, né? Do nosso comportamento como nós éramos antes de conhecer a Cristo, né? Então, é necessário a gente, todos os dias, fazer uma autoanálise, né? Senhor, o que o Senhor pensa a respeito disso? Porque até às vezes, em algumas situações que acontecem no meu dia a dia, aí meu marido fala assim: será que Jesus faria dessa forma? É forte isso, né? Porque a gente tem que pensar, mas não agir daquela forma que nós pensamos, né? As nossas ações são o resultado do nosso pensamento. Às vezes a gente pensa em algo, né? E às vezes não pede o Espírito Santo sabedoria. E aí a gente se comporta de maneira que acaba entristecendo o Espírito Santo, né? Eu faço parte ali do Ministério de Cura Interior, é bênção, glória a Deus. E é tão lindo quando a gente vê, né, algo que isso impacta bastante o meu coração, quando a gente vê uma vida transformada, né? Porque os pensamentos do Senhor ao nosso respeito é o que está ali em Romanos 12:2. É bom, é perfeito e agradável. O inimigo, que é o nosso adversário, Satanás, que coloca pensamentos maus ao nosso respeito. Às vezes, eu tive o privilégio, glória a Deus, de nascer em berço evangélico, né? Quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos. E eu fui criada assim por um bom tempo ali dentro de uma igreja bem tradicional.
Mas por um período eu me afastei dos caminhos do Senhor. E durante esse percurso eu acabei conhecendo o meu esposo. E quando a gente se afasta da presença do Senhor, o inimigo ele lança muitos pensamentos, pensamentos negativos ou outros tipos de pensamentos, né? E é mais difícil quando a gente está fora para a gente voltar do que quando a gente está dentro da igreja sendo alimentado da palavra. Às vezes tem o desânimo, tem. Vou falar, às vezes eu brinco no grupo familiar, ó. Eu às vezes me iro, porque eu sou ser humano. Às vezes a gente tem uns momentos que a gente se ira, que às vezes tem alguns momentos que a gente tem que pedir muita graça de Deus. Mas a gente não tem que se conformar todos os dias da forma que nós somos. Temos sempre que procurar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, não só para o Senhor, né? Que a palavra diz que o Senhor, o maior exemplo que nós temos aqui na terra foi do Senhor, que Ele veio para servir, né? Então, a gente tem que sempre estar fazendo uma autoanálise todos os dias. E aí eu tive o privilégio de conhecer o meu esposo, né? Passei ali, acho que um período de 2 anos afastado dos caminhos do Senhor. E nós depois nos casamos, depois de um tempo casamos e começamos a caminhar junto novamente. Só que eu digo que durante esse tempo foi uma luta interna muito grande, porque Satanás ele colocava pensamentos de tipo assim, de me sentir suja pelas práticas que eu tive. Então, era todos os dias eu tinha que lutar contra a minha mente, né? Tem uma escritora que eu gosto de ler, que é a Joyce Meyer, que fala a respeito de que ela tem um livro que fala do o campo de batalha da mente, né? E realmente, o nosso campo de batalha maior é a nossa mente. Então, todos os dias a gente sempre está lutando contra a nossa mente. Mudanças são necessárias para experimentar o novo do Senhor. Então, a gente precisa, todos os dias, primeira coisa, se alimentar da palavra do Senhor, orar, né? E pedir para que o Senhor ele esteja sempre renovando a nossa maneira de pensar. Renunciar aos pensamentos negativos e sempre procurar as coisas que são do reino, né? Porque a própria palavra do Senhor diz, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é verdade. Quando a gente procura, primeiramente, em fazer as coisas do Senhor, meu Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu posso dizer que eu e a minha família, nós somos provas disso, né? Porque o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele se preocupa desde o que a gente, né, precisa vestir, do que a gente precisa se alimentar. Quando, lá em casa, eu cuido da parte do financeiro. E por um bom tempo, eu ficava, meu Deus, ficava desesperada. Só que aí eu comecei a descansar no Senhor. Eu aprendi, né? Porque a minha mente queria que eu não descansasse. Mas eu comecei a aprender, né? Pedir ao Espírito Santo para me aprender a descansar nele. E aí, às vezes, o meu marido que fica preocupado e eu estou bem tranquila. Eu falo, amor, vai dar certo. Porque eu aprendi a descansar nele. Então, quando a gente aprende a descansar no Senhor, é tão bom. Porque às vezes vem alguma situação adversa, a gente passa por algumas dificuldades, mas a gente sabe que o Senhor está conosco, né? O Senhor ele está nos fortalecendo, o Senhor ele está nos suprindo, né? Então, uma vez eu tive uma experiência assim, logo que a gente veio morar aqui em Balneário, e a gente trouxe a nossa mudança, e
eu precisava de água, era uma coisa bem simples. É até engraçado falar que eu estava sem máquina de lavar roupa. E mulher, sabe como que é ficar sem máquina de lavar roupa? Meu Deus, é ruim. E eu pensei, Senhor, estou sem máquina de lavar roupa, estou aqui só com um tanquinho, mas é tão ruim enxaguar, estrifugar, sim, essas roupas vai demorar mó tempão. E eu só pensei, eu falei assim, Senhor, tipo, só pensei nos meus pensamentos, Senhor, usa a vida daquela pessoa só para falar assim, usa a minha máquina quando você... Só pensei assim, pensei só entre eu e Deus, eu nem orei, não falei nada, só pensei. Aí a pessoa falou, Van, se quiser usar a minha máquina para... Falei, Deus, obrigado, porque às vezes a gente... É uma coisa boba, assim, simples. Mas às vezes a gente pensa em uma coisa assim tão pequena, só um exemplo. O Senhor vem e nos mima, porque para mim isso é um mimo do Senhor. Ele estava mostrando para mim, filha, você é amada, como eu cuido de você, no mínimo detalhe. Foi uma coisa boba, às vezes, mas para mim aquilo foi muito grande, porque eu só pensei, eu nem, orei, não falei nada. E o Senhor foi lá, com todo o cuidado dele, veio e me deu esse mimo maravilhoso. Vou ler aqui em Efésios 3:20, que diz assim. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Olha, o Senhor é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O Senhor, antes às vezes, né, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele é infinitamente mais, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que nós temos pensado no decorrer do nosso dia? Palavras de bênção ou palavras de maldição? O que nós temos pensado em abençoar a vida dos nossos irmãos ou reclamar? Porque se a palavra do Senhor diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus pode fazer muito mais nas nossas vidas. Só que a gente tem que cuidar no que a gente, primeiramente, tem que cuidar o que a gente vai pensar e perguntar, né? Senhor, é da tua vontade, né? Porque o Senhor, ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu voltei a trabalhar, a minha bebezinha vai fazer 6 meses agora, terça-feira, e eu tinha uma necessidade, que eu precisava de alguém para cuidar dela, para que eu voltasse a trabalhar. E foi assim, me causou bastante angústia, fiquei com o coração meio angustiado. E fiquei pensando, meu Deus, e agora? Como vai ser? Eu preciso trabalhar, porque eu preciso ajudar meu marido. E a gente precisa de alguém. Aí tinha uma pessoa que, assim, eu conversei com uma pessoa mais próxima, que falou que podia cuidar, mas aí de última hora falou que não dava mais. Falei, amém, né? Aí fui para outra, tinha outra opção. Aí meu esposo falou assim, eu pensei numa pessoa para ficar com a Yasmin, mas vamos falar com essa pessoa, né? A gente ainda não tinha falado nem nada. E a gente foi lá, quer dizer, ele foi lá, né? Conversou com ela. Aí ela falou assim, não, o Van, pode deixar, que você não precisa me pagar nada, eu vou ficar com a Yasmin para você, vou abençoar vocês, né? E
Aí eu fico com ela para você. Tipo, eu só pensei, falei, Senhor, e agora como que vai ser, né? E meu marido pensando, agora vai ter gastos a mais, porque vamos ter que pagar alguém para cuidar da criança, né? Aí eu pensei, mas seja feita a vontade do Senhor, né? Porque Ele, o que diz a palavra dele, que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tipo, eu não pedi, mas só pensei, e agora, né? E aí o Senhor usou a vida de uma pessoa para nos abençoar. E eu já tinha feito a inscrição dela ali na creche, mas ia demorar um pouquinho, né? Tipo, que tinha uma quantidade, uma fila de espera. Aí, quando foi uma semana, acho que antes de acabar o grupo familiar, a gente estava comentando, aí foi lá ver, vamos ver. Yasmin estava no número 2 da chamada. Falei, eita glória. Estava em 23, já pulou para o 2. Quando foi, acho que 2 semanas depois, aí ela foi chamada. Já fiz a inscrição dela, glória a Deus. Começa em fevereiro. E o Senhor, Ele é assim. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Quando a gente procura realmente fazer, primeiramente, a vontade do Senhor, Ele cuida de todo o resto. Se não controlarmos os nossos pensamentos, as nossas ações que irá controlar esses pensamentos, né? Então, a gente precisa cuidar no que nós pensamos para que as nossas ações não hajam de acordo com a vontade do Senhor. Vamos para o segundo tópico. Deixando o velho para viver o novo. Eu quero ler aqui em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Glória a Deus. Portanto, se nós estamos em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Então, o Senhor, Ele faz tudo novo na nossa vida. E por que que muitas vezes a gente fica só lembrando do passado? Às vezes até eu posso falar de pessoas que estão dentro da igreja. Que está dentro da igreja e só vive do passado. Porque antes era assim. Irmãos, vamos viver o novo do Senhor. A gente precisa viver o novo do Senhor, né? A palavra do Senhor diz que ela se renova se a palavra ela se renova todos os dias. Hoje eu estou lendo para você esse versículo, aí eu tenho um entendimento. Aí vem outra pessoa aqui, pode ministrar a mesma palavra que eu li e tem outro entendimento. Então, se a palavra do Senhor se renova todos os dias, por que a gente às vezes fica pensando só no velho? Só com pensamentos velhos. Se a própria palavra se renova todos os dias. Amém? Vou ler aqui em Salmo 139, 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Acho que eu tinha visto
alguma coisa diferente. Ah, eu falei errado. Ainda bem que eu vim conferir aqui na minha Bíblia, porque eu tinha até marcado. Não, era 139, 17. Desculpa, Sarinha. Eu que passei errado. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Olha como o Senhor vê nós, seres humanos, criados por Ele. Os pensamentos dele ao nosso respeito, como são preciosos. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. O Senhor, quando pensa ao nosso respeito, Ele pensa de uma maneira preciosa. É algo que impactou meu coração. Se o Senhor pensa sobre nós, como são preciosos, se os pensamentos do Senhor aos nossos respeitos são preciosos, e por que às vezes nós olhamos o nosso irmão de maneira que entristece o Espírito Santo? Eu tenho um ministério abençoado, um ministério profético. Quem é profeta, meu Deus, sabe como que é. E algo que o Senhor teve que trabalhar muito em mim. E ainda, todos os dias, o Senhor precisa trabalhar isso em mim. Que eu sou muito crítica. E isso não é bom. Não é bom. Porque é algo que todos os dias eu trabalho isso em mim. Porque, às vezes, a gente pensa algo e, às vezes, a gente pensa no que está errado. E não pensa não ver de um olhar com a pessoa, olhar assim como o Senhor olharia para aquela pessoa. E é algo que o Senhor me impactou quando eu li isso aqui. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Um versículo antes diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes deles existir. O Senhor, ó, o que o Senhor fala ao nosso respeito. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O Senhor, quando nós fomos formados, antes de ser formado, que a gente era só um embrião, o Senhor já tinha pensamentos preciosos ao nosso respeito. E porque nós, às vezes, olhamos para as pessoas, ou olhando para nós mesmos, com pensamentos de inferioridade, ou pensamentos negativos. Eu tinha esse autocomplexo, eu me achava muito pequena, eu achava muito inferior às pessoas. Toda vez que era para falar alguma coisa de ministrar, eu falava para meu marido, você ministra, porque só você sabe ministrar, eu não sei. Você ministra, porque eu tinha uma dificuldade muito grande em relação a isso. E foi algo que o Senhor foi todos os dias. Todos os dias o Senhor tem trabalhado isso dentro de mim. Porque eu achava assim, não, porque para mim eu só gosto de orar ou fazer outras coisas, mas para mim ministrar eu não quero, porque meu marido se expressa melhor do que eu, fala melhor do que eu.
Mas não é só o ministério, quando o Senhor chama um casal, não é... Eu sei que um completa o outro, mas o ministério não é só para o nosso marido, é para nós também, nós mulheres. Porque às vezes a gente tem esse pensamento, ai, Senhor, ele fala tão bem, é tão desinibido, e eu, Senhor, caio naquele pensamento. E eu sou tão pequenininha, eu não sei falar. Se o Senhor olha para nós com os pensamentos preciosos, imagine nós, seres humanos. Se Ele tem um prazer, quando a gente abre a nossa boca para falar algo que o Senhor tem feito na nossa vida, é tão maravilhoso a gente dar o nosso testemunho e ver uma vida transformada. Por que a gente fica com os pensamentos ao contrário, se sentindo pequenininha ou inferior às pessoas? Então, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Se você, que pensava da mesma maneira que eu pensava, não, o ministério é só para o meu marido, vou deixar com ele ou deixar ele falar, porque é mais fácil. Eu só quero ouvir ele falava, ou coloca eu para orar, que é mais fácil a parte da oração. E aí a parte de ministrar fica só para você. Mas não, o Senhor, Ele tem esses pensamentos preciosos ao nosso respeito. Quero ler aqui em Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Só o 4, Sarinha, deixa para mim, por favor. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, quando a gente vem para o Senhor, a palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e o Senhor faz, eis que fez tudo novo, né? Eu parafraseando aqui com as minhas palavras. Então, as coisas velhas, a Vanessa que era antes, que reclamava, que olhava para as pessoas só com um olhar crítico, que criticava, quando ela vem para o Senhor, ela é mudada, ela é transformada. E todos os dias, nós sempre pensamos algo. Pelo menos, eu gosto muito de conversar com o Senhor. Gosto, às vezes eu penso bastante, mas eu também gosto muito de conversar com o Senhor. E se quando nós viemos para Jesus, nós fomos transformados, então os nossos pensamentos são mudados também, né? Então o Senhor, todos os dias, Ele transforma a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, dia após dia, né? Até que o Senhor venha, ou que a gente seja levado à glória. Eu brinco com meu marido. Quando eu tiver atingir o nível de perfeição, eu não estou nem mais aqui, eu estou lá na glória. Porque eu tenho as minhas falhas e eu sei que eu preciso melhorar dia após dia. Então, a primeira coisa é mudar a nossa maneira de pensar. Amém? Vou ler aqui em Efésios 4, 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Amém. Então, quando a gente vem para o Senhor, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, nós somos transformados dia após dia. A gente nunca tem que se conformar. Eu estou na igreja há tanto tempo e tá bom assim, eu tenho que ficar desse jeito a minha vida inteira. Não. A gente sempre tem que pensar. Eu preciso ser transformada. Sempre tem algo para melhorar nas nossas vidas, né? Porque se a gente vem para a igreja, senta, ouve a palavra e ela não gera uma transformação em nós, então não está valendo a pena, porque vim para a igreja, a gente senta no banco, ouve a palavra e não gerou nenhum tipo de fruto, a gente não mudou a nossa maneira de pensar, ou não mudou nada. Misericórdia. Misericórdia, porque vir para a igreja e ficar todos os dias se alimentando da palavra e a gente não ser transformado, então tem algo errado. Porque a gente precisa ouvir a palavra, né? A palavra do Senhor diz, João 1,3 fala, conhecerei a verdade vos libertará. O que transforma, quando a gente ouve a palavra, ela é gerado um fruto no nosso coração, é gerado um fruto no nosso entendimento. E se não tem gerado esse fruto, então peça para o Senhor que Ele venha colocar isso no seu coração. Senhor, eu quero me alimentar da palavra, mas eu quero que isso gere algo em mim. Eu preciso ser transformado. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Amém? Eu estava até, um pouquinho antes de ministrar, estava repassando aqui o meu esboço, e eu estava lendo ali em Provérbios 23:7, que fala, sempre ouço alguém falando a respeito de, sempre às vezes alguém está ministrando e eu já ouvi falar a respeito disso, né? Assim como você pensa, assim é, né? Assim como sua alma pensa, assim é. E às vezes a gente se alimenta com tantos pensamentos negativos, de tantas coisas ruins, vai alimentando a nossa alma, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Eu gosto muito de orar, e quando eu vejo que tem alguma coisa errada, assim, a primeira coisa que eu faço, eu peço para o Espírito Santo tirar do meu coração. Uma vez, foi logo no nosso início, que a gente se casou, eu e o Tiago, que a gente já estava caminhando, indo para a igreja. E aí, nós tínhamos brigado nesse dia. E eu peguei e falei assim para ele, tô te pedindo perdão, mas eu tô com muita raiva de você. Falei isso para ele. Ó, que eu pensei, né? Tipo, tô te pedindo perdão, era um perdão da boca para fora, né? Mas como eu tinha aquele entendimento, eu tenho que pedir perdão, que aprendi assim, tem que pedir perdão, não pode dormir brigado. Casal não pode dormir brigado. Então eu tinha aquele entendimento, aquele pensamento, eu falei, então eu vou pedir perdão, né? Tudo bem. Aí fui dormir. Aí quando eu fui dormir, o Senhor me deu um sonho, na verdade foi uma revelação em sonho. E aí eu via a gente brigando, e quando a gente brigava, eu via vários demônios à nossa volta, dando risada da nossa cara. Aí eu acordei. E já fui, cutuquei meu marido. Amor, acorda. Aí eu falei, não, agora eu quero te pedir um perdão. Quero te pedir perdão, mas o perdão verdadeiro, né? Porque aquele perdão, eu estava lá com pensamento de raiva, né? Só
pensando, estou pedindo perdão só da boca para fora. E eu falei, não, a partir desse dia, o Espírito Santo falou no meu coração, eu falei, nunca mais eu vou dormir com esse sentimento no meu coração, não vou ficar alimentando esse pensamento, né? E aí o Senhor, meu Deus, eu sempre falo, quando a gente tá no grupo familiar, quando eu vou aconselhar algum casal, eu sempre falo, não deixa que a mulher, ela tem mais facilidade de guardar mágoas. O homem em si não tem essa facilidade, porque o homem rapidinho esquece. Mas a mulher não, fica alimentando esses pensamentos negativos e dá ruim. Dá ruim porque a gente acaba levando isso para o nosso coração. E para finalizar, quero ler aqui, o terceiro tópico é desfrutando da boa, perfeita vontade de Deus sobre a minha vida. Quero ler em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Vou ler de novo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, se a gente pensar dessa forma, o que vai acontecer na nossa vida? A gente vai desfrutar da boa, da perfeita, da agradável vontade do Senhor. Em Jeremias, não estava ali no meu esboço, mas eu quero ler aqui, em Jeremias 29:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer-o prosperar e de não lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança em um futuro. Ao que o Senhor, ele tem, aos planos que o Senhor tem ao nosso respeito. Planos de fazer prosperar e de não causar dano, planos de dar esperanças em um futuro. O Senhor, Ele nos conhece, né? Ele conhece a nossa maneira de pensar, de agir. E, por muitas das vezes, nós pensamos tantas coisas ruins aos nossos respeitos, ou alimentamos pensamentos negativos, alimentamos tudo aquilo que algo que eu gosto sempre de falar e orar é falar assim, que os meus pensamentos estejam alinhados aos pensamentos do Senhor. Porque às vezes eu vou pensar alguma coisa que não é um pensamento do Senhor ao meu respeito. E aí eu peço, Senhor, alinha os meus pensamentos aos teus pensamentos. Que os meus ouvidos, Senhor, seja sensível a ouvir somente a tua voz. Porque às vezes a gente tem um dia, quem trabalha, às vezes tem um dia corrido, um dia cansativo, e a gente se frustra, vê algumas coisas erradas no nosso decorrer do nosso dia a dia, e a gente vai pensando, e vai alimentando o nosso coração, e quando chega no final do dia, a gente só está com pensamento ruim. Por que a importância de ler a palavra? Porque às vezes a gente pode ter pensamento ruim. É normal, nós somos seres humanos, nós pensamos muito. Mas a gente vai lá procurar na palavra
E o Senhor, Ele traz algo novo. Que possamos pedir ao Espírito Santo, pedir ao Senhor que Ele sempre coloque no nosso coração pensamentos novos, né? Assim como diz aqui no livro de Jeremias, o Senhor, Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito, planos de nos fazer prosperar. Que você guarde essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo venha todos os dias falar algo novo no seu coração, né? Porque é isso que o Senhor tem ao nosso respeito, né? O ano de 2021 ainda não acabou. E eu tenho uma expectativa muito boa no meu coração. Senhor, o ano ainda não acabou. E o Senhor, assim como diz a palavra do Senhor, né, aquilo que não chegou aos nossos pensamentos, que não sondou o nosso coração, nem que chegou aos nossos ouvidos, é isso que o Senhor tem ao nosso respeito. E que você guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.